A audiência pública discute questões sobre a mobilidade urbana do município. Campanha estimula conscientização sobre o uso inadequado de vagas exclusivas de estacionamento. Projeto Câmara Jovem 2018 encerra com simulação de sessão ordinária no plenário da Câmara. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber a Jussara Guerck, do Projeto Amigo do Rio. E também Maria Fernanda de Andrade Gomes, que participou do Câmara Jovem 2018. Notícias e prestação de serviço a partir de agora do Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é 18 de dezembro, começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Terça-feira você vai começar o nosso jornal aqui, de olho naquilo que foi destaque em nosso giro de notícias. Começamos com o Diário de Jacareí. A Prefeitura afirma aí que o pátio, posto de atendimento ao trabalhador, registra aumento nas pessoas contratadas no mês de novembro, Leilane. Segundo os dados, foram captados 108 vagas, enquanto no mês de dezembro do ano passado, 106 ficaram disponíveis. O número de pessoas encaminhadas pelas vagas cresceu, enquanto no ano passado 400 pessoas foram encaminhadas a entrevistas. Neste ano de 2018 foram 506. Outro indicador foram as contratações, que subiram de 65 para 126 neste ano. Tá aí, próximo destaque então, o jornal Vale. A atenção básica deve ter reforço de 14 milhões, aí falando da saúde aqui em Jacareí. Unidade básica de saúde na região central deve ser inaugurada até o ano 2020 em Jacareí. Tivemos um aumento, é isso, Leilane, aí no recurso destinado à saúde? De 77 milhões investidos neste ano, a estimativa é de que no próximo ano seja de 91 milhões. E entre as áreas que devem receber maior atenção estão a estrutura da unidade de saúde do Igarapés, do Rio Comprido e Imperial, a ampliação das equipes de saúde da família, de saúde bucal e equipes de apoio, além da implantação de uma unidade de saúde no Jardim Flórida. Como a gente leu ali, a perspectiva é de que a UBS Central seja inaugurada até o ano de 2020. Olha só. Bom, agora vamos para o Senado Federal. Adicional de insalubridade para gestantes está na pauta do plenário. O projeto que regulamenta o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres pode ser votado pelo Senado hoje, dia 18 de dezembro. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com uma emenda que garante o pagamento de adicional de insalubridade, tanto na situação em que a mulher seguir trabalhando, quanto na hipótese de se afastar durante a gestação ou amamentação. Próxima notícia agora, EBC, a intenção de consumo das famílias, atinge maior nível em 3 anos, diz aí a Confederação Nacional do Comércio. A intenção então subiu, atingindo 91,2 pontos. É o maior patamar do indicador desde junho de 2015. A ICF de dezembro é de 4,2%, maior também que no mês anterior. A maior taxa desde 2010. Então os números mostram que a gente vem crescendo, A população tem a intenção de compra maior desde 2015, são 3 anos aí segurando as compras e agora voltando a movimentar a economia e o mercado aqui no nosso cenário nacional. Pelo menos a intenção, né? Pelo menos a intenção. Bom, olha só, e para conversar com a gente aqui hoje, nós estamos recebendo a Jussara Guerck, ela que é de um grupo recém-criado aí chamado Amigos do Rio Paraíba. Ela vai contar um pouquinho pra gente quem são esses Amigos do Rio Paraíba e o que eles estão querendo. Bom dia, Jussara. Bom dia. Olá. Bom dia. Amigos do Rio Paraíba somos todos nós que estamos aqui e vivemos à beira do rio. E o rio é uma presença muito grande na cidade e que não está sendo olhado, não está sendo visto pelas pessoas. Até quem atravessa o rio todos os dias não olha para ele. Não olha para baixo, aí na ponte. Nem para baixo, nem para... Você passa, você vê todo... A margem do rio tem um trânsito muito grande. Pouquíssimas pessoas olham para ver e perceber o que está acontecendo nas margens do rio. E no rio propriamente. Então a ideia foi essa, da gente fazer um grupo de pessoas que olhem para o rio e que chamem a atenção dos cidadãos
para que veja o rio. A gente está vendo umas fotos aí, Jussara, esse aí são os Amigos do Rio. Vocês estão fazendo algumas caminhadas, né? A gente tem visto nas redes sociais. A gente fala que é uma caminhada de reconhecimento, porque a gente quase não vê mais o rio. Então vamos passar na beira do rio para ver o que está acontecendo por lá. E aí a ideia também, olha, tem muito lixo, a gente, claro que nós não vamos limpar ali, mas só para mostrar que para as pessoas se conscientizarem, que ali não é lugar para jogar lixo. Então todo esse movimento do Amigos do Rio é para conscientização dos cidadãos em relação ao rio, de perceber. Essa daí foi a primeira reunião que teve, que a gente marcou. Foi assim, uma conversa, a Ludmila, o promotor Berdinazzi, alguns amigos conversando sobre o rio. Vamos pensar no Rio Paul Constantines, né? A Tatiana lá do café também, lá da... Tatiana e o Rogério Bino. Rogério, é isso. Aí são pessoas... Eu marquei, né? Vamos falar, e apareceu essa turma. E aí marcamos uma caminhada, que foi a primeira, que foi essa até da foto. Depois, na outra semana, teve outra, né? Que foi essa semana passada. E agora nós estamos marcando para janeiro um piquenique para a entrada do ano novo. Todo mundo de branco. O que vocês estão encontrando aí na beira desse rio? A gente viu que tem muito mato alto, a gente viu que tem um pouco de lixo, tem um pouco de áreas públicas que estão abandonadas, não estão... até áreas de lazer que não estão, assim, de fato sendo frequentadas. Mas também tem coisa boa aí na beira desse rio que vocês encontraram agora, mesmo nessa situação toda? É muito bonita. Toda a área aqui na cidade tem uma vegetação muito bonita que poderia ser aproveitada para ter trilhas. Na verdade, o que está precisando é uma limpeza para que as pessoas aproveitem mais. Uma limpeza. E a calçada que tem na lateral ser consertada para as pessoas poderem fazer caminhada, para poder andar de bicicleta. E existe um projeto de recuperação do rio, de fazer praças para eventos e parques e essas coisas. Tem um projeto que depende de um empréstimo, uma série de coisas. Existe essas fotos foram fotos que a gente seleciona como inspiração para que tudo isso pode ser feito, que se você sair por aí, você vê vários lugares em que na beira do rio, no centro da cidade, existem essas áreas para reunião, para você se encontrar, fazer piquenique, ou simplesmente olhar a natureza, né? Aqui no Brasil tem, não sei se vocês conhecem, Blumenau tem muito bonito, um jardim na beira do rio que você passeia até à noite, porque tem muita iluminação. E tem Guararema, aqui do lado, que é o nosso exemplo. Piracicaba, que o rio tem toda aquela... Não precisa ir para fora do Brasil para ter exemplos bons de que isso pode dar certo aqui. Isso, claro. Então, eu acho que as pessoas têm que se movimentar. Porque também tem essa coisa de pensar assim, tudo é o governo que vai fazer, a prefeitura tem que fazer, o governo, você tem que ficar esperando. Mais do que isso, a gente tem que participar. Porque é onde a gente vive, é onde a gente quer que as coisas... fiquem bonitas, fiquem bem cuidadas, e nós temos que começar a cuidar. Isso surgiu, na verdade, por conta de caminhadas que você fazia ali na região, né? Que atravessava a ponte todos os dias. E aí começou a reparar, você cresceu aqui, teve sua infância, foi aqui em Jacareí. Na beira do rio. Na beira do rio. Como é que foi ver essa mudança, Jussara, né? Há alguns anos atrás para hoje, né? Como está o rio? Você acha que falta, como você acabou de falar, não é só o poder público, faltam as pessoas pararem, observarem, não jogar, às vezes, uma latinha de refrigerante, não poluir, cada um fazer a sua parte, você acha que ajuda a construir um cenário diferente? Isso. Por exemplo, tem 2 pontos de ônibus nessa margem, nós estamos falando dessa margem mais na cidade, né, porque tem muito mais. Não tem lixeira no ponto de ônibus, aí as pessoas jogam papel, copinho, embalagem, tudo. Então tem um barranco que vai até o rio, que é um canal de lixo. Falta ter uma lixeira, então tem o ponto de ônibus, não tem uma lixeira. E além disso, as pessoas também, se você não tem uma lixeira, você guarda para a próxima lixeira. As pessoas também não têm essa formação, essa consciência de que você não pode jogar em qualquer lugar, né? Nem uma bituca de cigarro. Então fica todo mundo esperando, porque
prefeitura tem que fazer. Não é, nós que temos que fazer, começar da gente. Cada um é responsável por uma parte, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui com a Jussara. A Câmara Municipal promoveu, na semana passada, uma audiência pública para discutir questões relacionadas à mobilidade urbana. Dúvidas e sugestões dos munícipes foram tratadas nessa audiência. Ao longo do tempo, as cidades foram crescendo, a população aumentando e as formas de se locomover foram mudando. E com Jacareí não foi diferente. Hoje, o município tem mais de 230 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE. A cidade cresce e os desafios também. A mobilidade urbana é o tendão de Aquiles de muitos municípios. Conciliar vias com carros, motos, caminhões, ciclistas e pedestres requer planejamento da administração pública. Com o intuito de ouvir as dúvidas e sugestões dos jacareienses, a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que tem como presidente o vereador Valmir do Parque Meia Lua do DC, Paulinho dos Condutores do PR como relator e Juarez Araújo, do PSD, como membro, promoveu mais uma audiência pública para discutir questões do transporte coletivo e obras viárias. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, compareceu à audiência para responder às demandas. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, Aderbal Sodré, Fernando da Ótica, Abner de Madureira, vereadora doutora Márcia, Arildo Batista e Luiz Flávio estiveram presentes no plenário da Câmara, que ainda contou com a participação de cerca de 80 pessoas, entre integrantes da comunidade e sindicalistas, e que fizeram suas considerações. O secretário Edinho Guedes precisou se ausentar antes do fim da audiência, o que gerou protesto de alguns dos presentes, que optaram por ir embora também. O secretário adjunto da pasta, Rafael Júlio, seguiu respondendo aos questionamentos do público e dos vereadores presentes. Um dos principais objetivos nossos de 2019, no que tange a transporte público, melhorando o tráfego e o tempo da linha, além de fazer o redesenho inicial de 6 linhas que a gente já vem fazendo audiências públicas, monitorando a necessidade de 40% da população que utiliza essas 6 linhas que é a proposta do remodelamento, também é a aplicação do corredor de ônibus, né? E deu prazos sobre a instalação dos radares pela cidade. Se tudo correr certo conforme os trâmites, possivelmente entre o período de janeiro a março, a gente começa a fazer as instalações iniciando pelas lombadas eletrônicas. Tá, então, mais uma audiência da mobilidade urbana, tema que vem sendo bem discutido aqui na Câmara também, gerando bastante polêmica. E você falou, né, Jussara, da questão de poder caminhar ali na beira do rio, poder pedalar, isso também tem a ver com mobilidade? Você falou desse projeto da Prefeitura que está diretamente ligado ao CAF. Esse financiamento do CAF está previsto aí algumas obras na orla do Rio Paraíba, aqui na região central. O Edinho Guedes entrou em contato com a gente, a Maria Luísa Porto, arquiteta também que participa desse projeto, também foi nessa última caminhada e explicaram pra gente, falou que pode apresentar o projeto e tal. Independente disso, o nosso grupo Amigos do Rio tem uma intenção de realmente chamar as pessoas para olharem para o rio, para se conscientizar e saber que o rio faz parte da nossa vida. Então, claro que a Prefeitura tem esse projeto, ótimo, maravilhoso, é o que nós queremos mesmo e que atraia pessoas, que desenvolva o comércio local, porque vai ter a possibilidade disso. De repente, até o rio vira turístico aqui e as pessoas vêm, né? Que é a nossa intenção. Na verdade, o Amigos do Rio quer que as pessoas olhem para o rio. É isso daí. Então, todas as nossas ações, nossos projetos, os eventos que nós estamos fazendo e programamos para fazer, é sempre isso, de que as pessoas se reúnam para falar sobre o rio, para ver o rio, para fotografar, registrar e mostrar. Porque se você olhar as fotos que as pessoas tiram nessas caminhadas, nem parece que você está no centro da cidade. Tem muito verde, tem passarinhos, tem árvores maravilhosas. E isso é muito importante, principalmente para as crianças. Nós temos até uns projetos para atrair crianças também para fazer isso. Porque nessa parte do rio que é o centro do rio. É uma forma de criar um laço, né, com essa questão do rio e aí, a partir daí, pensar na preservação. Sim. E o rio
que é o centro da cidade. Que eu acho que hoje a gente não tem mais... O centro da cidade antes era a praça, que tinha o trem, era o Lago da Matriz, o Lago do Rosário. Esses lugares hoje foram invadidos pelo comércio, então não são mais áreas de lazer. Então a cidade precisa de uma área de lazer bacana, para que as pessoas possam ir, relaxar, namorar, brincar, né? Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Se a gente tiver uma orla preparada, talvez seja um incentivo para que o comércio também chegue e movimente a economia local. Porque aí, claro, em volta pode ter café, sorveterias, pizzarias, choperias, como é lá em Piracicaba, né? Que é bem bacana isso daí. Então, se a gente perceber o quão importante é o rio e que o rio está no centro da nossa cidade, que é o centro da cidade, até uma amiga estava contando, o marido é arquiteto, e ele disse que nos anos 70, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que é um grande arquiteto famoso, ele veio para Jacareí. Quando ele estava atravessando a ponte, ele falou, para tudo, aqui é o centro dessa cidade. E, na verdade, é o centro da cidade. A cidade começou na beira do rio e, no fim, ele foi abandonado, foi indo lá para trás e perdeu essa característica de área de lazer mesmo que é, né? Tá aí. Bom, vamos falar mais um pouquinho agora sobre o trabalho desenvolvido pelos vereadores. Você sabe que você pode acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara em nosso site, jacareí.sp.leg.br, e nós aqui no Bom Dia Jacareí, como sempre, trazemos alguns destaques no quadro Momento Legislativo. Hoje temos aqui as emendas impositivas, são os nossos destaques. O vereador Aderbal Sodré, do PSDB, ele priorizou a infraestrutura e saúde e destinou boa parte destas emendas às cirurgias na Santa Casa de Jacareí. O vereador que esteve com a gente e detalhou um pouquinho mais. Aí você vê na foto o vereador com o secretário de Esporte, o secretário de Infraestrutura, se eu não me engano, e a secretária de Meio Ambiente, além do... Agora o Celso Florencio, né? Que é a secretaria ali de governo. Muito bem, próxima foto, temos o vereador Abner de Madureira, eleito presidente da Câmara para o próximo biênio do partido PR. Ele destinou R$100 mil para as 3 unidades básicas de saúde e R$100 mil para a Santa Casa de Jacareí. Temos agora o vereador Paulinho dos Condutores do PR, que mandou aí R$200 mil para reformas em campos de futebol de 4 bairros de Jacareí. Bom, isso são apenas destaques, né? Você pode conferir as emendas, todas as emendas, a destinação de cada vereador, que cada vereador fez aí do valor que lhe correspondia. Você pode acompanhar isso no nosso site. Lembrando que 50% das emendas dos vereadores, obrigatoriamente, tinham que ser destinadas para a área da saúde. Entra lá no jacareí.sp.leg.br e conheça na íntegra como é que ficou o resultado das emendas impositivas votadas também, aprovadas já no orçamento na última sessão de Câmara. A Secretaria de Mobilidade Urbana desenvolveu diversas ações para ressaltar a importância do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e entre elas a conscientização sobre o uso inadequado de vagas exclusivas de estacionamento. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura, realizou uma série de ações voltadas à conscientização dos direitos da pessoa com deficiência. Entre elas, orientações sobre o uso inadequado das vagas preferenciais de estacionamento. O compartilhamento do espaço público tem que ser feito com respeito especial com as pessoas com deficiência, que elas têm uma dificuldade maior do que quem não tem esse tipo de deficiência e precisa então ter esse cuidado. As vagas são específicas para que essa pessoa tenha um acesso melhor aos locais, o que ela procura, né, para a sua vida. E é dever do cidadão respeitar as pessoas com deficiência. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, 2% das vagas de estacionamento, sejam públicos ou privados, precisam ser destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e 5% a pessoas idosas. Dona Laide não dirige, mas acha importante respeitar a lei. Ali é lugar para, né, já está o desenho ali para o pessoal ver. Tem que respeitar, então. Tem que respeitar.
Desde novembro de 2016, depois de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, foi determinada a obrigatoriedade do município de fiscalizar, dentro de espaços privados, como por exemplo shoppings e supermercados, o respeito das vagas exclusivas. Locais privados a gente encontra mais dificuldade porque eles ainda têm aquele conceito que não é fiscalizado, né? Então, eles ficam surpresos quando a gente chega e fala, olha, aqui a gente também pode fiscalizar, é uma lei federal. E aí as pessoas começam a ter outro olhar, né? Também para as pessoas que estão estacionando nesses locais. Então a gente tem que, não só os locais públicos, mas também conscientizar as pessoas dentro dos locais particulares. Por enquanto, em Jacareí, as multas não são aplicadas e o Departamento de Trânsito age por meio de campanhas educativas e orientações. O carro do seu Leopoldo estava estacionado em um supermercado na vaga de idoso. Ele tem a credencial, mas ela estava vencida, o que faz o documento perder o valor. Mas assim que a equipe de trânsito o orientou, ele se prontificou a regularizar a situação. Com certeza, foi muito bom, porque para mim era continuar até morrer, né? Então, a informação é importante. Muito bom, é legal mesmo, muito bom. Tá aí, questão da mobilidade urbana, mais uma vez. Sempre é bom reforçar, né? A gente faz sempre a matéria da faixa, do estacionamento. Aí tem gente que fala, pô, de novo? Não, de novo. Tem Durante que falar essa semana sempre. foi interessante, a gente acompanhou só uma parte, né, das ações que foram realizadas durante a semana da pessoa em homenagem, não em homenagem, mas para ressaltar a importância de respeitar, né, a pessoa com deficiência. E aí teve uma atividade muito interessante que a gente não conseguiu fazer reportagem porque a gente estava aqui no Bom Dia Jacareí, mas colocaram cadeira de roda no lugar das vagas de estacionamento. Então as pessoas chegavam para estacionar e aí tinha uma cadeira de roda estacionada no lugar escrito "é só um minutinho". Então essa foi uma coisa importante para as pessoas se conscientizarem. Gerar um pouco de empatia também, eu né? não posso colocar o meu carro numa vaga de uma pessoa idosa, uma pessoa que possui uma deficiência, e dizer, é só um minutinho. Isso é injustificável. Então é importante a gente sempre destacar. Além de todas as vezes que a gente fala no Bom Dia, a gente lembrar sempre que é direito, as vagas exclusivas são de direito das pessoas idosas ou com deficiência. Então vamos fazer a nossa parte e respeitar. Isso aí. Jussara, vamos dar então quem quer participar, quem quer ajudar a chamar a atenção aí. A gente está de costas para o rio, olhar para o rio e fazer alguma coisa por ele. Como é que faz para se juntar a vocês? Então, isso foi muito novo, está começando. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um grupo no Facebook, que é onde todo mundo tem acesso e pode chegar lá. O grupo chama Amigos do Rio Paraíba Jacareí. E lá a gente vai divulgando todas as atividades que a gente está programando. Ideias. A gente quer que todo mundo traga ideias e participe para que a gente consiga esse objetivo, que é olhar para o rio. A próxima, nós fizemos essas caminhadas, vamos fazer em outros locais, porque a gente fez entre as pontes, indo até a igrejinha lá de Nossa Senhora Aparecida. Foi as duas que a gente fez. A próxima agora vai ser no dia 6 de janeiro, que é um sábado. A gente está programando sempre no sábado, né? Ou de manhã ou à tarde. E dessa vez vai ser no final da tarde, às 18 horas. E nós vamos fazer um piquenique de branco, para começar o ano, né? Todo mundo de branco. E no piquenique você vai levar o que você quiser. Um sanduichinho, uma bebida, tal, para brindar o ano novo. E vai ser ali naquele lugar onde tem... É um quiosque, que não é mais quiosque, ali que era a antiga prainha. E tem umas mesas de... Eu não sei dizer o nome daquele lugar. É na prainha, né? É na prainha, ali na ponte que vai pro Tem um quiosque sem cobertura, Tem ali o pessoal da Secretaria de Esportes ainda utiliza. Ali tem uma quadra, Isso. Então nós vamos fazer lá, a partir das 18 horas, e nós vamos nos reunir, conversar e brincar, e lembrar do rio, e fazer projetos para o rio, e ver o que é possível ser feito com muitas pessoas juntas. São mais ideias, mais cabeças pensando, e a gente junto tem mais força também, né? Então, não é uma coisa assim que a gente esteja... Nós sabemos que a prefeitura tem esse projeto, a gente quer que a prefeitura, nesse momento, nos ajude a limpar o rio, a margem do rio, né? As margens são nossa responsabilidade, principalmente nesse pedaço do centro da cidade. E fazer a calçada que está toda arrebentada, não sei se você viu as fotos
que não dá para... Tem até uma amiga nossa, Judite Pedroso, ela levou um tombo caminhando, ela faz caminhada, bateu o nariz, porque a calçada você não tem como andar, você anda desviando dos buracos, né? Então, se fizer, nesse momento, uma calçada já adiantou bastante. Tá bom. Olha só, então fica a reforçar Amigos do Rio Paraíba, Jacareí, lá no Facebook, você encontra o grupo, adiciona lá, interage com o pessoal, participe. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo apoio. Bom, e fica o convite para o dia 6 de janeiro, já começar o ano em grande estilo, fazendo um piquenique na beira do Rio Paraíba. Olha só, às 18 horas no dia 6 de janeiro. A gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos receber a Maria Fernanda, participante do projeto Câmara Jovem 2018. Bom dia, volta já. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. O Chico Anísio era um grande poeta na forma de conduzir a vida. O Chico parou de fumar aos 52 anos. Quando ele teve um infarto. Eu penso sempre nos últimos 2 anos da vida dele que foram extremamente cruéis. E a pior coisa que tem é você ver a pessoa que você ama sofrendo daquele jeito. O cigarro matou um grande pai, um ator, um comediante. O cigarro matou o Azambuja, o Pantalhão, o Painho. Mas o cigarro roubou de mim, principalmente, o grande amor da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que
optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está aqui com a gente no estúdio é a Maria Fernanda de Andrade Gomes. Ela foi a presidente da Câmara no projeto Câmara Jovem deste ano de 2018. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom, para começar, eu tive o prazer de acompanhar o processo, exatamente, o processo eleitoral lá na escola da Maria, que foi muito interessante. No dia que a gente conversou, você tinha muitas ideias. Como é que foi esse processo inicial? Como é que foi, então, a ideia de entrar no projeto pela primeira vez, Maria? Então, no começo do projeto, eu tinha uma visão totalmente diferente, como que era criar um projeto e as regras para fazer um projeto. Então, eu cheguei lá cheia de ideias, sem a dimensão de como que é criar e quais são os temas que nós podemos usar. Tanto que o meu projeto que eu criei não tem quase nada a ver com as minhas ideias iniciais, porque elas não entravam em um projeto, só em pedidos de informação. E como é que foi? Você sempre a gente conversando aqui nos bastidores, a gente descobriu que Maria Fernanda quer ser atriz, né? Apesar de fazer curso de mecânica, né? Lá no Senai, ela quer ser atriz, uma diversidade. E esse cenário da política, como é que isso entrou na sua vida? Você sempre se interessou? Você lê notícia? Como é que a política faz parte da sua vida? Então, no meu dia a dia, eu sempre assisto jornal, na minha escola também apresento a política, e depois que eu entrei no teatro, eu vi que era essencial a política. Que o teatro, ele reflete a vida do cotidiano, e a política está na nossa vida. Então, a gente tem que saber de política para fazer qualquer coisa. Maria, você está com quantos anos agora? Eu tô com 16. 16 anos. Você já votou esse ano já? Não. Ainda não fez aniversário depois da época de tirar o título? Como que você vê, você é claro que você participou daqui, como você falou, ficou claro para você como que constrói um projeto. E com teus colegas, você vê que a galera tá assim, prestando atenção em política, tá mais envolvida com essa questão de redes sociais. A gente vê que tem muita discussão, muito debate, mas ir um pouquinho mais além, entender mesmo como é que funciona, cada poder. Como é que você avalia essa participação dos seus colegas jovens na política? Depois que eu entrei para a Câmara Jovem, meus colegas ficaram mais interessados na política. Aí eles começaram a procurar esses assuntos, tentar discutir comigo, perguntar sobre o projeto de lei, como que estava sendo sair com a Lucimar, e eu explicava isso com eles. E eles sempre estavam interessados, publicando notícias pela internet, então a nossa concepção de política e a nossa participação aumentou depois que eu entrei no projeto. Então eu, achei de grande valia entrar nesse projeto. Ajudou não só eu, mas como todos os meus colegas. Tem muita... acho que a gente escuta, né, por trabalhar aqui na TV, às vezes as pessoas nos procuram trazendo ideias, né? E isso, na verdade, não é papel da Câmara, muitas vezes, realizar, como construir. Você acha que ainda existe muito forte essa confusão? E quando você chegou aqui e viu que aquelas suas ideias iniciais não podiam ser realizadas, você se sentiu um pouco frustrada? No começo, sim. Mas quando eu entendi que não era essa a função e que a gente pode ir por outro caminho, dando ideias para o gabinete do prefeito, então eu não me senti tão frustrada depois que eu entendi. E como eu pude fazer a minha parte em outro setor, eu fiquei mais feliz ainda. O importante é conhecer bem as ferramentas e os caminhos para levar as ideias adiante. Sim. Daqui a pouco a gente volta para conversar com a Maria Fernanda e agora você vai conhecer um pouquinho da história do Antônio e da Dona Avani no quadro Bom Dia na Sua Casa. Hoje a gente está aqui na casa do seu Antônio e da Dona Avani para mais uma vez conhecer de pertinho um pouquinho dos nossos telespectadores. É o Bom Dia na Sua Casa. Bom dia.
Eu gosto de assistir a TV Câmara, né, porque é o interesse da nossa cidade, né? Então a gente prefere estar assistindo, assim que pode, a gente assiste a TV Câmara, eu gosto de ver as reportagens, eu gosto de ver como é que está o caminhamento da cidade, o trabalho dos vereadores também, né, a gente tem que estar vendo, né? E o meu interesse é melhorar cada vez mais a qualidade da nossa cidade e também contribuir com isso, né? Mas vocês não são daqui de Jacareí, né? A história aqui na cidade já tem mais de 30 anos, mas vocês vieram lá da região norte e nordeste do Brasil. De onde é o senhor, seu Antônio, e de onde é a senhora, dona Vani? Eu nasci na Bahia, né? Meus pais trouxeram a gente para São Paulo. Eu estava com 4 anos, passamos por Rancharia, uma cidade, aí nós viemos para São Paulo, com 13 anos, né? E nos instalamos em São Paulo, ficamos em São Paulo e formamos família, conheci o seu Antônio, namoramos, casamos, né? E as filhas começaram a nascer, mas eu vi que São Paulo era uma cidade muito agitada para criar família. Eu preferi, que já conheci uns parentes da gente que morava aqui, pouco, sim, mas tinha alguns. Aí eu vim criar meus filhos aqui, né? Porque em São Paulo era muito agitado e eu não me arrependi nem um pouquinho. Então, seu Antônio, a gente está aqui no bairro do Jardim Paraíso, quem está acompanhando a gente. Quando o senhor chegou aqui no bairro, o bairro era bem diferente do que ele é hoje, né? Era totalmente diferente. Aqui na entrada tinha uma rotatória, tinha um tanquinho ali de água, um reservatório de água ali. Era um dos carros mais, o pessoal ia mais lavar carro, era ali, né? Do jeito que vinha já entrava direto. E graças a Deus nós temos uma rodovia muito linda, que é a Nilo Máximo, e o melhoramento aqui, principalmente no Paraíso. E como é que é para o senhor ver o progresso assim, do bairro, não só do bairro, mas de toda a cidade, né? O senhor está me contando que não tinha asfalto, faltava água. Como é que é viver aqui no Jardim Paraíso, viver aqui na cidade de Jacareí hoje? Olha, viver aqui no Jacareí todo é muito bom. É muito bom, uma cidade muito maravilhosa, muito aconchegante e muito boa, porque é um lugar bom, é um lugar que eu me sinto bem. Que quando eu vim para cá, a primeira viagem que eu vim foi de trem, Maria Fumaça. Eu lembro até hoje, a minha filha hoje, quantos anos? 50. 50 anos, uns 48 anos mais ou menos, que eu vim, mas só que eu tenho uma irmã que morava, que Deus já recolheu, em Santa Branca. Aí o que nós fizemos? Fomos para lá, ficamos um ano lá, depois de um ano nós compramos esse lugarzinho aqui e fomos levantando, graças a Deus, estamos até hoje, há 36 anos, né? Ó, pra gente fechar então, né, Lilane, essa visita aqui, depois vocês vão dar um café pra gente, mas depois pra gente fechar, eu queria que vocês falassem pra gente o que vocês esperam aí pro futuro, né? Assim, a gente tá no final do ano, como que vocês estão imaginando aí, qual que é o desejo de vocês? Eu imagino o futuro para os meus filhos, para mim também, que eu ainda tenho alguns anos de vida, né? E não vou deixar a peteca cair mesmo, né? Vamos continuar, né? E eu pretendo uma cidade que ela já é boa e que ela fique melhor. E que as nossas autoridades também voltem os seus olhares para os jovens de hoje, né? Para o futuro, o que é que o senhor deseja? Amor, esperança? O que o senhor deseja para a sua família, para as pessoas aqui da cidade? Olha, desejo que todos sejam felizes, igual eu sou feliz, e que todos tenham um feliz muito maravilhoso, né? Com paz e alegria. E que 2019 seja muito bom para nós. Hein? Gente, obrigado, seu Antônio. Obrigada, dona Vani. Você também. Vocês estão, obrigado, vocês dois. Mais uma história, né, que a gente conheceu, mais um... Você vê 4 minutos aí, mas nós ficamos 1 hora conversando. Pois é, lá, a gente até um suco tomou no final, o Elton tinha pedido um café descaradamente. Eu gosto de, quando eu vou, todas as visitas que eu faço, eu tô comendo bastante. Pois é. Deixa um abraço também, então, pro seu Antônio, a dona Vani. Tinha bastante gente lá, tinham vizinhos que foram lá acompanhar a gravação. Deixar um abraço para todo mundo que nos recebeu muito bem. Fomos muito bem recebidos. Com certeza. Bom, voltando aqui com a Maria Fernanda agora, um pouquinho mais. Maria, como é que foi, assim, você acompanhou o trabalho da Lucimar, você veio em algumas sessões, como é que funcionou? Foram quantos meses entre a eleição e até a finalização? 6 meses. E o que aconteceu durante esses 6 meses? A Lucimar me levou para palestras, sessões, ela me levou até para São Paulo para assistir uma palestra sobre feminicídio. Foi muito legal, ela me levou em vários encontros, eu conheci muito mais de Jacareí e os assuntos que estão
em pauta hoje em dia. Você só tem 16 anos, né? Como é que foi conhecer, assim? Às vezes a gente mora num bairro determinado da cidade e acha que a cidade é só aquilo. Como é que foi conhecer Jacareí para você? Foi maravilhoso. E também eu adquiri um conhecimento que a gente não pode ficar muito no individual e que a política não pode ser assistencialista. Tipo, só dando... Como é que eu posso falar? Fazendo o que as pessoas querem. As pessoas são muito individuais, individualistas e não pensam que a política é do todo. Não é só para elas. Então eu também aprendi isso, uma coisa que eu também não tinha muita consciência. Não é só do rico, nem só do pobre. É. Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, né, não conhece o Câmara Jovem, são eleitos nas escolas, né, um representante de cada escola, chegam aqui, vocês são sorteados e aí cada um de vocês acompanha um vereador ao longo daquele ano e no final tem uma sessão em que vocês apresentam seus projetos. É isso mesmo, projeto? É isso mesmo. Vocês se encontram muito ao longo do projeto, acabam gerando outras amizades, outras discussões? No começo todo mundo ficava bem tímido, mas depois foi rolando os encontros, as aulas sobre política, como fazer o projeto de lei, e a gente ficou unido, o grupo, tanto que a gente chorou muito na sessão de encerramento. E como é que foi, assim, você vem de uma escola particular, mas o projeto envolveu 3 escolas ao todo, que envolviam escolas estaduais também. Como é que foi ver essa diferença? Existe uma diferença hoje que você consegue perceber de um ensino de uma escola particular para uma escola pública? No convívio você sentiu essa diferença e como superar essa diferença? No convívio, nem senti muita coisa. Agora nas entrevistas, falar sobre política, deu para perceber que quem é de escola pública de escola particular tem uma visão mais, tipo, sabe um pouco mais sobre política. Agora de escola pública sabe só o básico e aqui que vai aprender tudo. Então, só essa que foi a diferença. Legal. Bom, vamos falar mais um pouquinho agora do fim do ano, né? Vai chegando essa época, as pessoas vão ficando mais emotivas, né, Leilane? É isso aí. A gente vai falando de Papai Noel aqui no Bom Dia Jacareí, vai falando de futuro. A gente saiu pra rua para perguntar para as pessoas o que elas esperam pro ano que vem. Saúde, porque nos mantém de pé, né? Então a gente com saúde vai poder buscar novos caminhos, buscar todos os objetivos que a gente tem na vida para alcançar. A fé, porque ela nos alimenta espiritualmente e seja em qualquer religião, a gente vai estar sempre bem apoiado por Deus. E Ele nos dá força, nos dá ânimo, bom ânimo, essa é a palavra. Então, e trabalho, porque a gente necessita financeiramente do dinheiro, né, para sobreviver, para poder ter lazer, porque o lazer também nos traz bem-estar e isso é importante para o nosso dia a dia. E dinheiro para a gente realizar nossos sonhos, entendeu? Para comprar as nossas necessidades. Então, eu acho que essas 3 coisas resumem bem aquilo que a gente necessita para o nosso dia a dia, para nos manter de pé, para nos dar novas esperanças, para realizar nossos sonhos, por que não? Exatamente, né? Por que não? Um 2019 cheio de saúde para todos nós, com muita fé, muito trabalho. E você, o que você espera para 2019? Participe com a gente através das nossas redes sociais. Bom, depois de um longo ano de atividades, os estudantes que fizeram parte do projeto Câmara Jovem participaram de uma simulação de sessão ordinária aqui no plenário da Câmara. E tudo isso fez parte da sessão solene de encerramento do projeto Câmara Jovem 2018. A noite do dia 6 de dezembro estava reservada para a sessão solene de encerramento da 15ª edição do Câmara Jovem, que tem como objetivo aproximar estudantes da cidade aos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo Municipal. Nesta edição, participaram alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de Jacareí, estudantes que têm praticamente a mesma idade que o Câmara Jovem, idealizado em 2003. Nesta festa de debutante,
Os participantes simularam sessão ordinária da Casa Legislativa com leituras de trabalhos, projetos de lei e decretos que eles mesmos desenvolveram. O intuito é de que essas ideias sejam apresentadas aos vereadores de fato, para que possam servir como indicação ou até mesmo projetos para a cidade. Um dos estudantes que apresentou projetos foi o jovem Fernando Cunha. Eu me sinto muito orgulhoso pelos projetos que eu fiz. Eu acho que eles foram bem elaborados e que esses projetos virem leis, sejam publicadas, que isso irá ajudar muito no município. Mas quem comandou os trabalhos no plenário foi Maria Fernanda Andrade. Ser vereadora jovem e estar no lugar da presidente da Câmara fez com que a visão de mundo dela mudasse após a participação no projeto. É que a gente aprende mais sobre política, a gente consegue ver como que funciona aqui a Câmara, sendo que lá fora a gente pensa que é outra coisa. Às vezes a gente acha que eles não dão valor para nós, mas é muito difícil trabalhar aqui. Tem que ter muito cuidado, porque ele não está só trabalhando para uma pessoa só, está trabalhando para a população. É um trabalho coletivo entre os vereadores. Se um trabalhar sozinho não funciona, porque a política é coletiva. Então foi isso que eu aprendi. E quem confirma isso é a sua própria mãe, Dona Cleonice, que exaltou a experiência vivida pela filha e, além disso, destacou o senso de responsabilidade dela, que ficou mais apurado, assim como o crescimento como cidadã. Foi um divisor de águas. Porque quando eles chegam, eles só recebem informações políticas na escola ou coisas que a gente passa no dia a dia e é muito abstrato para eles. E essa vivência com trocas foi uma experiência que tirou aquele véu dos olhos, entendeu? Eles puderam assim, presenciar, vivenciar e tirar as próprias conclusões. Isso que é a parte mais importante que eu achei desse projeto. Com o encerramento do projeto, os vereadores jovens de 2018 se vão. Assim, em 2019, outro ciclo será iniciado com os estudantes novos. Porém, estes já estão com seus nomes gravados na história. Esse projeto ele traz uma responsabilidade muito grande para nós vereadores, da gente saber que a juventude, pelo menos esses 13 que nos acompanhou durante esse período do projeto, eles estão observando a nossa atuação, o nosso testemunho. Então, pelo menos para mim, eu tenho uma responsabilidade maior nos ombros quando a gente acompanha jovens que vêm e falavam assim, eu pensava que a política era diferente, agora eu sei que é uma coisa séria. Então, a gente tem que dar testemunho disso, né, no dia a dia. E como é que está sendo esse seu dia a dia de engajamento político? Nossa, eu agora estou com uma outra visão de mundo, né? E uma das responsáveis foi a Lucimar Ponciano, né? Que eu acompanhei. Que ela me mostrou como realmente é trabalhar aqui e que tirou o meu mundo. Mudou todo o meu mundo. A Lucimar me ensinou tanta coisa. Ela é minha inspiração. Tá aí. Coisas que você vai levar não só na política, mas para a vida também. Você aprendeu coisas que você pode aplicar fora do poder legislativo também na vida social? Sim, aprendi. Nossa, eu agora sei como eu posso me defender sem fazer parte desse mundo. E eu vou passar isso para frente, eu vou ser o exemplo para minha geração, né? Olha só a esperança, né? A gente, quando ouve uma frase dessa, a gente acredita também no futuro não só de Jacareí, mas do Brasil inteiro. Parabéns. E como é que foi a simulação de sessão? Vocês leram os projetos? Você estava me contando que você teve um projeto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele. O meu projeto foi de acessibilidade nos pontos de ônibus, para as pessoas, se sentirem mais incluídas na sociedade aqui em Jacareí. Porque eu tô sentindo falta. Elas podem, andar por aí com elas próprias, se ter essas ferramentas para ajudá-las. Que a gente não precisa ficar toda hora tratando elas como coitadas, porque elas não são. Elas conseguem fazer o que elas podem fazer, assim, se tiver essas ferramentas. Como que é essa ferramenta que você está propondo, então, no ponto de ônibus? Os pontos de ônibus é ter simulações também nos sinais para as pessoas que têm deficiência visual, rampas para cadeirantes, porque isso está em falta aqui em Jacareí. Você consegue perceber, né, caminhando pela cidade? Sim. Quais outros projetos mais surgiram lá no dia da sessão de encerramento? Um outro projeto meu que eu também criei foi colocar as instituições sociais também no programa.
do projeto Câmara Jovem. Até porque elas também fazem parte de Jacareí, elas também podem representar. A gente não precisa ficar representando elas. Elas podem vir aqui e se representar. Instituições como Fênix, Jean. Legal, aí teria isso. um representante também de cada uma delas ou de todas elas? Como que seria essa participação? A gente guardaria um lugar para uma dessas instituições. Todo ano estaria guardado um lugar para elas. Aí estaria as outras 12 vagas para as escolas. Legal, até porque o projeto da Jean tem o projeto Jovem Aprendiz, que são pessoas na mesma faixa etária que você, que estão em busca aí de profissionalização para entrar no mercado de trabalho, e nada mais justo que você englobar tudo isso e mostrar também esse cenário político para outras pessoas. Muito interessante. O João Paulo Machado está dizendo aqui que eu fui vereador da Câmara Jovem, se eu lembro quem que eu acompanhei. Na verdade, eu participei em 1988, denunciando a minha idade. Você não tinha nem nascido ainda. A Leilane não tinha nascido ainda. Então. Eu fui presidente da Câmara por um dia. Ainda existe esse concurso, né? Do prefeito por um dia, e aí o presidente da Câmara por um dia. E, João, na época, o presidente da Câmara de Jacareí era o vereador Antônio Raad. E o prefeito era o Dr. Telmo de Almeida Cruz. Como o Ícaro falou na matéria, você já tem o nome cravado na história aqui da cidade. Tem muito vereador jovem que participou e também prefeito por um dia e presidente da Câmara por um dia, que depois acabam retornando aqui para a Câmara. A gente já teve gente que trabalha aqui nas assessorias, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Emerson Tercini, foi vereador jovem, hoje é quase nosso colega jornalista, está se formando, trabalha lá na Rede Vanguarda. Então a gente acaba reencontrando vocês por aí. Sempre voltando aqui para a Câmara. Alguns, ainda acho que a gente não teve vereador eleito que já foi vereador jovem, quem sabe? Quem sabe, Maria Fernanda está aí. Maria tá aí. Bom, a gente está terminando o ano, né? Você que aprendeu muita coisa durante 2018, vou fazer a pergunta que a gente tem feito para as pessoas na rua. O que você espera para 2019, Maria Fernanda? Eu espero que as pessoas tenham mais empatia, se coloquem no lugar do outro e sejam exemplos, né? Faça o bem e seja um exemplo pro outro. E sempre trabalhe em coletivo, porque sem trabalho coletivo a sociedade não vai para frente. Isso aí, tá bom. Legal. Quer deixar um recado aí para os teus colegas que participaram do projeto esse ano, que estão por aqui nos assistindo? Eu quero. Posso olhar ali? Pode, fica à vontade. Então, os próximos vereadores jovens, eu espero que vocês aproveitem tanto esse projeto maravilhoso que abre os nossos olhos. E eu também espero que vocês sejam um exemplo para a sociedade e que peguem todo esse conhecimento e levem para a sua vida e para outras pessoas também. Dado o recado, acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Obrigada, Maria Fernanda, pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço. Isso aí, boa sorte aí também. Maria que está no Resende, está no Senai e está fazendo artes cênicas também, tudo ao mesmo tempo agora. A gente espera ver brilhar você aí, né, ao longo da sua carreira e voltar aqui no Bom Dia para contar como é que foi essa história. Então eu vou voltar aqui. Então combinado. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do site jacareí.sp.leg. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado aqui pela TV através do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, temos a reprise do Bom Dia Jacareí e depois, às 11 da noite, fechando a programação desta terça-feira. A partir das 9 da manhã, então, você acompanha a reprise amanhã da última sessão ordinária do ano. Nos vemos na quinta-feira com o Bom Dia Jacareí de volta aqui na grade. Até lá!